Fala aí, pessoal, aqui é o Sérgio Dantas do canal Vida de Aposentado, dando continuidade aqui ao segundo episódio da minha primeira experiência como aposentado. Vamos aqui no segundo episódio. No segundo episódio eu vou contar para vocês como foi a experiência em sala de aula, os giros que eu fazia no final de semana e conhecer um pouco da boa mesa italiana com pouco dinheiro. Depois de alojado, já estava praticamente a minha estância. Eu fui fazer a minha matrícula. Chegando à escola, a escola estadual Dante Alighieri. Dante Alighieri foi considerado um dos primeiros poetas da Itália. É um grande nome na Itália, Dante Alighieri. E o nome da escola estadual onde eu fui estudar línguas na Itália se chamava Escola Estadual Dante Alighieri. Chegando, como eu já disse, passei por um teste de nivelamento. Teste esse que, por eu já ter praticado bem antes pelo YouTube italiano, consegui iniciar num nível acima. Já no primeiro dia na sala de aula, pude viver a realidade da Itália. Pois na minha sala se tinha pessoas do Sri Lanka, indiano, paquistanês, tunisiano, chinês, croata. E nesse primeiro dia eu pude notar o quanto a minha condição como aposentado, eu fui à Itália para estudar com possibilidade de trabalhar. Eu pude ver que minha condição era uma das mais confortáveis, porque se via que a maioria que estavam ali era para conseguir uma vida melhor, pois em seus países, conversando durante o tempo que eu sempre tinha vago, eu gostava muito de conversar com eles. Eu via o quanto no país dele era tudo difícil, era muitos conflitos, guerra civil, muitos problemas. A maioria estavam ali para tentar uma vida melhor para os seus familiares que estavam lá ainda, ficaram no país. A Itália até finalzinho de 2018, 2019, era um país que recebia todo mundo, as fronteiras estavam abertas. E com isso você recebe todos os problemas, absorve os problemas de todos os países da Europa, da Ásia, de todos os países que têm conflitos, têm guerra, fome. Todo mundo estavam desembarcando na Itália. E com isso você acaba absorvendo todos os problemas. Com a mudança de governo, assim que eu saí de lá, teve a mudança de governo Salvini. A primeira coisa que ele fez foi fechar as fronteiras. Ficou bem difícil entrar. Felizmente, com isso, eu vivenciei muito, eu via se tem, com essas aberturas, xenofobismo, racismo, que já é uma coisa que você vê normalmente, só cresce. Com essa abertura, a Itália acaba absorvendo os problemas que não é dela, aumentando ainda mais o xenofobismo e o racismo. Eu pessoalmente sofri umas 3 vezes xenofobismo ou racismo. Eu não sei precisar o que foi no momento. Um pouco de racismo, sim. Eu não sou italiano, não sou branco. E eu lembro que eu entrei no trem e eu comprei um bilhete
E eu comprava sempre o bilhete para mim ir a Milão, ir a Roma, ir a Veneza, ir a qualquer outro lugar que eu andava de trem. Eu comprava sempre o bilhete de primeira classe. Não era muito diferente o preço, mas tinha um conforto melhor, eu tinha internet, eu tinha serviço de bordo. Eu sempre andava de primeira classe. Comprava o bilhete, sentava, e assim que se dá a partida, na Itália funciona assim, o bilheteiro vem etiquetando o bilheto. O bilheteiro, eu lembro que chegou para mim e perguntou: perché seduti qui? Perché seduti qui quer dizer, por que você sentou aqui? E eu falei para ele: perché eu comprato o bilheto qui. Mostrava o bilhete e o cara: scusi, me desculpe. Desculpe nada. Aí eu perguntava a ele: tu sei poliziotto? Perché io sono poliziotto in pensione. Sono qui in Italia per estudare italiano. Não, scusi. Eu sempre, quando eu via que tinha um racismo, alguma coisa contra mim, eu dava logo uma carteirada. Sono qui per estudare, sono in pensione. Estou aposentado. Falava mesmo. Foi uma das 3 vezes, essa foi uma delas. Não vou ficar aqui contando todas, mas foi um dos casos. Se ninguém te quer lá. Se você não é italiano, você não vai ter afago, você não vai ter carinho. Se você tem que ir determinado a trabalhar. Entendeu? A maioria desses refugiados chegam lá sem qualificação alguma, sem falar o idioma. Isso tudo torna-se mais difícil. E principalmente sofrem com frio, né? Muitos vêm da África, acostumados ao clima quente. Lá na Itália ele recebe a chibata e o clima frio. Isso tudo dificuldade. E você está longe da família. Eu via muitos deles em sala de aula. Cada dia eles chegavam de uma forma. Eu mesmo eu via a dificuldade deles. Eu dava casaco, que eu tinha muitos casacos. Eu dava meu casaco, eu dava luva minha, que eu via que a pessoa estava sofrendo de frio. Não estava acostumado e não tinha dinheiro para comprar. Eu tirei um casaco meu uma vez e dei para até hoje ele é meu amigo, eu falo com ele pelas redes sociais. Ele ainda está na Itália trabalhando. Tirando essa dura realidade, vamos falar um pouco da boa mesa italiana. Nossa, os finais de semana para mim eram os mais aguardados, porque você podia apreciar a boa comida italiana, um bom vinho italiano, um bom queijo, um gelato, com pouco dinheiro mesmo. Um trabalho normal na Itália, seja fazendo uma faxina, seja trabalhando num bar, num restaurante, já te dá o direito de você viver. Incrível. Você consegue se alimentar, você consegue alugar, você consegue estudar e consegue ainda passear. É muito diferente do nosso salário mínimo aqui no Brasil. Por isso que muitos são determinados e vão e não voltam. Mas no início não é. No início é sofrido. Agora vamos deixar de papo e vamos lá no vídeo. E se você ainda não curtiu o meu canal, vai lá, deixa o seu like. Roda a vinheta. Vai!
Siamo a Verona. Questa città maravilhosa.